Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar aí um pouco dessa lesão do André Silva e o porquê o Dineno não é... Por que o São Paulo voltou a carga, né? Para um atacante você não ter um Dineno, né? No nosso elenco, né? Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like e segue a gente nas redes sociais, tá bom? Bom, pessoal, o André Silva, a informação que a gente tem aqui, a lesão do André Silva foi mais grave do que a gente imaginava, né? Então, a verdade é que ele vai passar um pouco mais de tempo do que a gente imaginou, né? Muito provavelmente ele volte lá para agosto mesmo do ano que vem, né? Até, pode chegar até um ano essa lesão que ele teve, né? Foi um rompimento. Inicialmente achou que era um rompimento parcial, né? Muito mais do que um rompimento total do ligamento. Então acabou que sendo isso. Então foi um pouco mais pesada essa lesão do André Silva do que a gente imaginava, né? Um movimento bobo acabou rompendo, né? E o São Paulo agora volta a carga, né? Para um novo centroavante, né? E aí é que tá, né? Por que o Dineno não é tão opção para substituir o André Silva, né? Porque o Dineno é um jogador mais parado, né? É um jogador mais de cabeceio, um jogador que não é tão móvel, não tem um jogo tão associativo, né? De passe, de toque de bola, né? De abertura de espaços, igual o Caleri tinha, né? Igual o Caleri tem, igual o André Silva tem, né? O André Silva, a única coisa que ele não faz tão bem quanto o Caleri é o pivô, né? Embora eu ache o Caleri um atacante melhor do que o André Silva, o André Silva ele tem um pouco mais de velocidade, é um jogador que vem mais de trás, então assim, não é um jogador tão fixo na área. O Caleri é um jogador um pouco mais fixo, mas ele faz o pivô e abre espaço para outros jogadores, entrarem na área. E ele tem um jogo um pouco mais associativo, tanto é que ele tem bastante, na carreira dele, o Caleri tem bastante assistência, né? Então, esse é o ponto aí interessante, que o Caleri é muito forte e o André Silva, ele é um pouco abaixo do Caleri, né? Com relação a isso, essa questão do pivô. Mas em questão de velocidade, o André Silva é um pouquinho mais. E em questão de mobilidade também, né? Então, por que que o São Paulo tá indo atrás? Então, por conta desses pontos que eu falei, o São Paulo precisa ter um ataque um pouco mais móvel, que é o estilo de jogo do Crespo, né? Então, o São Paulo precisa de um jogador mais ou menos assim, bem mais móvel. E por isso, foi oferecido aí o Lautaro Dias, né? Que é um jogador que tá encostado lá no Cruzeiro, né? Entre outros jogadores, até um jogador lá que eu esqueci até o nome que ele tava na Sassuolo, mas qual a chance da Sassuolo fazer algum negócio com o São Paulo depois do que aconteceu com o Vandersold, né? Então, são um jogador, na minha opinião, nunca foi opção, o pessoal soltou isso aí, mas eu acho muito difícil, né? Enfim, então assim, o São Paulo tá analisando nomes, né? Hoje, né? E desde que o André Silva teve essa lesão confirmada, então o São Paulo tá indo atrás de alguns nomes, pelo menos para terminar a temporada, né? Então, eu acho que o nome mais especulado, mais forte é esse Lautaro Dias aí, até porque o Cruzeiro tentou fazer uma venda dele, não tem mercado, né? É um jogador com 27 anos, 33 gols, ou seja, assim, não é nada absurdo, um reforço maravilhoso, mas assim, de fato é um jogador que teve algum seu destaque ali no Del Valle, né? Então vamos aguardar aí para ver os parceiros dos próximos capítulos. A gente deseja melhoras para o André Silva, embora aí a gente critique um pouco o André Silva com relação a algumas questões que ele tem, né? Mas a gente não vai torcer pro jogador também se machucar assim, até porque ele é muito útil pro São Paulo, né? Deixe seu comentário, deixe o seu like, né? E vem aí, vamos torcer aí pro André Silva se recuperar o mais rápido possível, mas essa temporada aqui acabou pra ele, tá bom? Um forte abraço, vamos São Paulo.